Bom dia. Jesus nos abençoe, nos inspire e juntinho dele nos dê muita paz. Nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz hoje, nesta manhã, de estar nesta casa espírita Meimei. É um prazer muito grande para mim estar aqui, que amo tanto esta casa. E hoje nós trouxemos para o nosso estudo vinculação redentora. Nós estamos vinculados uns aos outros, seja no ambiente do lar, parentela, no ambiente de trabalho, no meio social e até mesmo no meio religioso. Vínculos pedidos pelo próprio Espírito a fim de refazer a caminhada terrena com vistas à nossa própria redenção. A respeito disso, temos um caso real que muito nos emocionou, como tantos outros que muitas vezes somos nós o próprio personagem. Há tempos atrás, ano de 1973, numa reunião que Chico Xavier realizava todos os sábados no Centro Espírita da Prece em Uberaba, junto a um grupo de amigos que vinham de cidades próximas. Um sábado, lá compareceu um amigo, trazendo nos braços a filhinha excepcional. Declarou estar a caminho de São Paulo para tentar-lhe o tratamento. Mas, primeiro, foi até ao Chico, numa daquelas reuniões, a fim de orar em companhia do grupo, solicitando para a pequenina o auxílio dos benfeitores espirituais. Todos que ali estavam comovidos com o carinho e o cuidado do pai, com a filhinha que lhe choramingava nos braços, agitada e inconsciente. E este pai informou proceder de uma cidade pernambucana, guardava a esperança de alcançar melhoras para a filha junto de médicos de São Paulo. Diante desse quadro enternecedor, todo o pessoal ali presente refletia sobre os princípios da reencarnação, mas sem comentários. Iniciadas as tarefas da noite, o Livro dos Espíritos aberto ofereceu para estudo a questão 371. Na questão 371 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: a opinião de que os cretinos, que é o atraso, do desenvolvimento psíquico, e os idiotas, os que não têm inteligência, teriam uma alma de natureza inferior, tem fundamento? E eles responderam: não. Eles têm uma alma humana frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mudo, que sofre
por não poder falar. Na questão 372, Kardec pergunta: e qual o objetivo da providência ao criar seres assim desgraçados, como os cretinos e os idiotas? E a resposta foi: são espíritos em punição que vivem em corpos assim, sofrendo o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Depois das explanações do grupo sobre as questões, dessas duas questões do Livro dos Espíritos, e também alguns comentários do Espírito Emmanuel sobre a reencarnação, o Espírito de Silva Ramos transmitiu, através da mediunidade de Chico Xavier, o soneto intitulado Vinculação Redentora. Nós trouxemos aqui que o autor espiritual Silva Ramos é o poeta José Júlio da Silva Ramos, que foi professor do Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, filósofo e formado em Direito pela Universidade de Coimbra, pernambucano. Era a sua mãe portuguesa e ele foi educado em Portugal. A sua temática foi toda de origem peninsular. Depois desencarnou no Rio de Janeiro em 1930. Vamos ao soneto Vinculação Redentora de Silva Ramos. O fidalgo, ao partir, diz à jovem senhora: eu sou teu, tu és minha, espera-me, querida. Mais longe, ergue outro lar, vence, altera-se, olvida. Ela afoga em suicídio a mágoa que a devora. Falece o castelão, vê a noiva esquecida, desencarnada e aflita, é uma sombra que chora. Ele pede outro berço e quer trazê-la agora, em braços paternais, ao campo de outra vida. O século avançou, ei-los de novo em cena. Ele, o progenitor, ela, a filha pequena, a crescer retardada, abatida, insegura. Hoje, ele em tudo é o doce pajem dela. E a noiva do outro tempo é a filha triste e bela, agarrando-se ao pai nos traumas da loucura. Não foi por acaso, de maneira nenhuma. Não foi, não há acaso, que o espírito de Silva Ramos escreveu esse soneto, através da mediunidade do Chico. Nem por simples inspiração provocada pelo caso relatado ao médium. É evidente a intenção de explicar o episódio atual recorrendo às causas remotas que ficaram no além-mar. Quantos europeus, e particularmente portugueses, estão hoje encarnados no Brasil, situação difícil, procurando reparar os abusos e as irresponsabilidades que incorreram no passado. A figura desse pai pernambucano, da mesma terra do poeta, carregando nos braços a filhinha excepcional,
e desvelando-se por ela, adquire mais denso colorido emocional ante a revelação do passado. A vida nos revela o seu mistério nessas ligações profundas que os espíritos desvendam de maneira discreta e emotiva. O soneto diz: o século avançou, ei-los de novo em cena. Então, o compromisso rompido levou a antiga dama à loucura do suicídio. Mas agora, o responsável de ontem a carrega nos braços, pagando-lhe a dívida de amor e ternura e procurando restabelecer-lhe o equilíbrio perdido. A justiça e a misericórdia de Deus ressaltam dessa situação em que algoz e vítima se reencontram para a mútua redenção. E a reencarnação é a lei do progresso, é lei universal, e através dela se realiza a justiça divina. Sem ela, sem a reencarnação, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. A lei da reencarnação mostra de um modo notável a soberana justiça reinando sobre os seres. Alternadamente, construímos e quebramos os nossos próprios grilhões. É inútil procurar o inferno em regiões desconhecidas e longínquas, pois ele está em nós. Oculta-se nos recessos ignorados da alma culpada, e somente a expiação pode fazer cessar as suas dores, não apenas eternas. À luz dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz a respeito das reencarnações, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O que ainda não percebemos é toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamentos. Na doutrina espírita não há confabulações fantasiosas, e sim fatos e comprovações. A hipótese espírita se confirma no testemunho universal dos fatos. Legitima-se cientificamente através de estudos e pesquisas, espíritas e não espíritas, no correr de muito mais de um século. E hoje, mais do que nunca, a necessidade do conhecimento das leis que regem o universo. E essas leis, quando alcançadas pela nossa maturidade espiritual, nos levará a entender que o Pai Criador não nos criou para o sofrimento, não criou espíritos maus, mas quando erramos, sabemos que as leis divinas nos alcançarão através das reencarnações reparatórias. Entre os homens, por exemplo, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte, em países que há essa lei, ou a sofrimentos prolongados. A providência divina corrige o infrator amando. Não encaminha os réus às prisões infectas e imundas. Determina somente que os comparsas
troquem de vestimenta carnal e voltem ao palco das atividades humanas de acordo a se redimirem uns à frente dos outros. Deus reúne seus filhos periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendamos a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. É muito comum ouvir certas pessoas dizer que não podem crer nas vidas sucessivas por causa do esquecimento do passado, a lembrança. Não seria essa, antes, um pesado fardo preso aos nossos pés? E além disso, não estaria o nosso passado preso de maneira íntima ao passado dos outros? Através das fases, o porquê passamos por tantas lágrimas vertidas, tanto sangue espalhado por nossa causa. Conhecemos o ódio e praticamos a injustiça. Se houvesse a lembrança do passado, os ódios se perpetuariam, causando divisões profundas, intermináveis, no seio dessa humanidade já tão atribulada. E Deus fez bem em apagar dos nossos fracos cérebros a lembrança de um passado temível. Na sua infinita bondade e sabedoria, fez com que assim fosse, porque no emaranhado de inimigos com quem vivemos, não nos reajustaríamos com ele, caso esse esquecimento não houvesse. E é bom lembrar também que todos os incidentes infelizes da vida não são necessariamente expiações de faltas anteriores, mas muitas são dessas existências mesmo. As provas são condições indispensáveis para obrigar-nos a vencer o egoísmo e desenvolver a qualidade ou as virtudes que nos faltam. No caso dos nossos personagens, o pai pernambucano e a filha, como em muitos outros casos, atestamos aí a infinita misericórdia de Deus, concedendo como perdão a oportunidade bendita para a reparação dos nossos erros, da nossa leviandade, cometidos em outras épocas. E todas as vezes, porém, que se abrem para nós as portas da morte, quando já libertos do jugo material, a nossa alma se desprende de sua prisão de carne para entrar no mundo dos espíritos. Então o passado nos reaparece completamente, uma após outra, sobre a rota seguida, tornaremos a ver nossas existências, nossas quedas, nossas paradas, nossas marchas apressadas. Julgamo-nos a nós mesmos ao medirmos o caminho percorrido. No espetáculo dos nossos méritos ou deméritos, encontramos a recompensa ou o castigo. Os esclarecimentos trazidos pelos espíritos são de grande importância, nos fazendo enxergar, nos fazendo entender que é necessário sofrer para adquirir e conquistar ao mesmo tempo que nos redimimos conosco mesmo
e com os nossos irmãos de jornada. E se aproveitarmos com inteligência e cuidado, a oportunidade redentora, ela não nos parecerá uma expiação, e sim uma bênção que Deus nos concede, como Pai justo e misericordioso que é. Se hoje estamos sofrendo, passando por dificuldades várias, é porque a dor nos trará benefícios futuros, e não por vontade ou capricho de Deus, que nada nos cobre, porque nada lhe devemos, tudo devemos a nós mesmos. Estamos apenas e tão somente colhendo os frutos das sementeiras do passado. E ninguém chora sem necessidade. Ninguém também é feliz por acaso. Jesus, o meigo nazareno, afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade os fará livre. A verdade, meus irmãos, tem duas fases: a intelectual e a moral. A intelectual é a que nós aprendemos nos bancos escolares, e a moral é de origem divina, cujo mestre é Jesus. E o Evangelho do Cristo é o maior compêndio de verdade moral que a humanidade conhece e que nos tem conduzido ao longo dos séculos pelo íngreme caminho do mundo em direção aos celeiros de luz eterna. O passado nos acompanha. É como a sombra que projeta o nosso corpo. E o presente é a reparação para um futuro feliz. E o nosso aperfeiçoamento se dá por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento do dever inerente à alma. Personalidade esta que encontramos além do túmulo, tal como nós mesmos a trabalhamos nesta existência. Nós queremos falar também que o espírito do poeta Casimiro Cunha, ele também transmitiu, através da mediunidade do Chico, um soneto. Esse soneto é para mais uma explicação sobre o nosso assunto de hoje. E ele diz o seguinte: lembra-te, meu amigo, não te esqueças a tua vida no presente. És da vida do que vivestes um fiel remanescente. Se padeces da cegueira, lembra o Cristo a nos dizer que é melhor perdermos um olho que tê-lo para nos perder. Se sofres de mal sem cura, não te entregues à aflição, os males do corpo limpam as elas do coração. E se a pobreza te acompanha, lembra, o ontem na abundância, no falso da insensatez. Se o espírito da hipocrisia dilacera-te também, persevera nos exemplos da bondade que convém. Se o lar te converte em prova, recorda o Pai Criador, acolhe os filhos da carne como rebentos de amor. E se encontras a idiotia, repara a mente infeliz, o abuso da inteligência recolhendo maltriz. E se a tua vivência na terra sofre crises de opressão, no passado é bem provável fomentaste a escravidão. Lembra que tudo na vida tem sua razão de ser. Então, semeie os bons frutos e no futuro irás colher. Nós temos que fazer de nossas vidas um pomar de bênção, onde um dia poderemos saborear o néctar da paz.
E agora, para encerrar o nosso tema, o nosso estudo, a nossa palestra, temos o poema de Divaldo Pereira Franco, Poema de Gratidão. Senhor, nós desejamos agradecer tudo que nos destes, tudo que nos dás, o ar, o pão, a paz. Gostaríamos de agradecer-te, Senhor, a beleza que vislumbramos nos painéis da natureza. Agradecer-te a visão, a felicidade de poder enxergar. Com os olhos, vemos a terra, vemos o céu, detemo-nos do mar. Graças à misericórdia da visão, Senhor, podemos contemplar o nosso amor. No entanto, diante de nossa claridade visual, aos que não têm amanhecer e se debatem nas trevas sem a hora matinal, deixa-nos, Senhor, por eles orar. Nós sabemos que depois desta vida, na outra vida, eles também poderão enxergar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus e que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro, a voz melancólica do boiadeiro, ouvidos que escutam a melodia do povo que desce do morro à praça cantar, as melodias dos imortais que ouvidas não se esquece jamais. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me, Senhor, pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também poderão ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz e também pela voz que canta, pela voz que ama, que fala de ternura, pela voz que liberta o homem da amargura. Obrigado, Senhor, pela voz da comunicação, pela voz que ensina, que ilumina, pela voz que nos dá consolação. Mas diante de tanta melodia, recordo os que padecem de afasia, os que não podem cantar à noite, nem falar de dia. Deixa-me, Senhor, por eles orar, um dia irão falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que amam, pelas mãos que lavram, que aram, que trabalham, que semeiam, pelas mãos que colhem, que recolhem, pelas mãos da caridade, da solidariedade, pelas mãos do amor, pelas mãos que cuidam as feridas, as misérias da vida, pelas mãos que gravam leis, que firmam decretos, que escrevem poemas de amor, que escrevem cartas, livros e pelas mãos da carícia, mas, sobretudo, Senhor, pelas mãos que no seio abrigam os filhos do corpo alheio e pelos pés que me levam a andar. Obrigado, Senhor, porque posso caminhar diante do corpo perfeito, deixa-me louvar, porque vida tenho na terra, olhando os que jazem no leito de dor, os paralíticos, aleijados, os amputados, infelizes, marcados, desgraçados. Deixa-me, Senhor, por eles orar. Um dia bailarão na outra encarnação. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, meu doce cantinho, minha tapera, minha favela, meu ninho, minha mansão, meu bangalô, meu palácio, meu lar de amor, meu amor.
Quem pode viver sem amor? Seja o amor de uma mulher, de um irmão, de um amigo, de um aperto de mão, até de um cão. Quem suporta a solidão? Mas se eu não tiver ninguém, nem um amigo para minha mão estreitar, nem uma cama para deitar, nem lar, nem mesmo lar, deixa-me dizer-te, Senhor, que tenho a ti, que amo a vida, que é nobre, colorida. Deixa-me, Senhor, dizer que creio em ti. Dar graças, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, pela crença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada a todos, encarnados, desencarnados, que tivemos hoje nesta casa espírita tão maravilhosa. Fique conosco, divino amigo Jesus, agora e sempre. Assim seja.